simplesmente ficar falando sobre o texto, né? Apartados do texto. Então, o texto está falando A e a gente está no Z. Não. Nós vamos falar do texto, atentos ao texto, mas extraindo tudo que o texto tem para nos oferecer. Um texto escrito em linguagem poética, ele funciona assim, né? Ele é para que nós, ele serve para dar um quadro, é como se fosse um quadro, que ao longo do tempo e do trabalho meditativo você vai extraindo cada partezinha desse quadro e compreendendo, entendeu? Esse é o esforço que nós estamos fazendo aqui. Esse é o esforço que nós precisamos fazer quando lemos alguma coisa, seja o que for. Iniciamos pela linguagem poética porque ela é mais fácil de fazer isso. Ela permite mais, ela dá uma abrangência maior. Respondida a pergunta? Perfeito. O próximo poema é um poema medieval português, chama A Bela Infanta. Está no Romanceiro do Almeida Garré. Deixa só eu arrumar isso daqui. Tudo bem. A Bela Infanta, de Almeida Garré. Não é do Almeida Garré, está no seu livro. Estava a bela infanta no seu jardim assentada, com um pente de ouro fino, seus cabelos penteava. Aqui a gente já começa, já tem a cena. Era uma infanta, o que é uma infanta? Uma mulher da nobreza. Ela é membro da nobreza. Então ela estava no jardim assentada, o jardim a gente consegue imaginar que é de um palácio, e estava penteando seus cabelos. Com um pente de ouro fino, então daí extraímos que era uma mulher rica, uma mulher de posição social. Deitou os olhos ao mar, viu vir uma nobre armada. Capitão que nela vinha, muito bem que a governava. Dize-me, ó capitão, dessa tua nobre armada, se encontraste meu marido na terra que Deus pisava. Então, daí a gente extrai o quê? Que ela era esposa de um nobre, e esse nobre foi lutar nas cruzadas. Porque se encontraste o meu marido na terra que Deus pisava. Então, ele estava em Jerusalém. E ela pergunta, então ela está penteando seus cabelos, vê uma armada se aproximando e ela grita ao capitão se ele tinha encontrado seu marido. E ele responde: Anda tanto cavaleiro naquela terra sagrada. Diz-me tu, ó senhora, as senhas que ele levava. Levava cavalo branco, selim de prata dourada. Na ponta de sua lança, a cruz de Cristo levava. Então ele responde: Tá, tinha tanta gente naquele lugar lá, como que eu sei quem é seu marido? Aí o que ele levava? O que o distinguia? Na Idade Média, ao contrário do que os filmes e séries passam, os homens eles não se vestiam com roupas em tom escuro. Ao contrário, eles se vestiam com roupas coloridíssimas. Uns homens de família, eles se vestiam com roupas muito coloridas e portavam signos, portavam insígnias, portavam os brasões das suas famílias, portavam cores que os distinguiam. Então, eu sou da família Andrade. As cores do meu brasão são verde, amarelo e vermelho. Então, eu só andaria com roupas verde, amarelo e vermelho. Algum adereço tinha que ter para que as pessoas olhando para mim, vendo o meu escudo, percebessem que eu sou dessa família. Isso também era uma segurança que o pessoal tinha para se morresse no campo de batalha, o pessoal saber para onde levar o corpo depois, né? Então, ela descreve o marido, né, levava cavalo branco, selim de prata dourada, na ponta de sua lança a cruz de Cristo levava. E o capitão responde: Pelos sinais que me deste, lá o vi numa estacada, morrer de morte valente, e a sua morte vingava. Então ele dá uma notícia triste e ao mesmo tempo uma notícia boa. O seu marido morreu na guerra, só que ele morreu se vingando, ele morreu matando quem tinha matado. Então ele morreu com honra. Ele não morreu como um covarde, ele morreu como um homem. E ela responde: Ai triste de mim, viúva, ai triste de mim, coitada, de 3 filhinhas que tenho, sem nenhuma ser casada. Por que ela fala isso? Porque quem casava as filhas era o pai. Então, um homem morrer sem ter casado suas filhas colocava as filhas numa situação meio crítica, meio problemática. Por quê? Homem respeita homem. Então, se um homem firmasse um compromisso de casamento com outro homem, o pai poderia ficar tranquilo porque aquela palavra seria respeitada. E se não fosse respeitada, ele ia lá e matava o sujeito. Agora, uma mulher, como que ela vai garantir que o marido da sua filha vai respeitar o compromisso? Ela não tem condição de ir lá e matar o cara, entende? Então, ela
já se entristece e fala: as minhas filhas não são casadas e coitado delas. Embora esse poema é um poema é, da Península Ibérica, e na Península Ibérica as mulheres elas tinham direito de herança. Nos outros lugares na Europa, a mulher não podia nem herdar a propriedade. Né? Então ela ainda deu sorte de ser da Península Ibérica, porque ela herdou o que o marido deixou. Isso vai ser demonstrado aqui no poema. Que darias tu, senhora, a quem lhe o trouxer aqui? Então ele pergunta, ó, já que você quer o seu marido, né, o que você daria para quem trouxer o corpo dele aqui? Daria-lhe ouro e prata fina. Quanta riqueza há por aqui? Então ela promete ouro e prata para quem trouxesse o marido de volta, o corpo, né? Não quero ouro nem prata, não os quero para mim. Que darias mais, senhora, a quem lhe o trouxer aqui? De 3 moinhos que tenho, todos 3 os daria a ti. Um moe cravo e canela, o outro moe gergelim. E rica farinha que fazem, toma, tomara-os é o rei para si. Então, se você me trouxer o meu marido, você não quer ouro nem prata, eu te dou os meus moinhos. O que ela está fazendo aqui? Ela está dando a garantia de subsistência dela. Porque a garantia que ela ia continuar viva, né, e tendo a sua vida de luxo, de nobreza, eram os moinhos. Primeiro ela oferece o dote das filhas, depois ela oferece a sua própria subsistência para quem trouxesse o marido. Os teus moinhos não quero, não os quero para mim. Que darias mais, senhora, a quem o trouxer aqui? As telhas do meu telhado, que são de ouro e marfim. Então ela está dando a sua própria casa. Se ela desse isso, ela não teria onde morar. É isso que ela entrega para teu marido de volta, pelo menos o corpo do marido. As telhas do teu telhado não as quero para mim. Que darias mais, senhora, a quem o trouxer aqui? De 3 filhas que tenho, todas as 3 te dera a ti. Uma para te calçar, outra para te vestir, a mais formosa de todas para contigo dormir. Então ela já ofereceu o dote das filhas, já ofereceu a sua subsistência, já ofereceu a sua moradia, agora ela oferece o futuro, porque os filhos são o futuro do pai. Só para ter o corpo do marido de volta, para poder enterrar o corpo do marido. E o cavaleiro responde: as tuas filhas, infanta, não são damas para mim. Dá-me outra coisa, senhora, se queres que eu traga aqui. Aí ela já começa a achar estranho. Não tenho mais o que te dar, nem tu mais o que pedir. Tudo não, senhora minha, que ainda não te deste a mim. Cavaleiro que tal pede, que tão vilão é de si, por meus vilões arrastado, o farei andar aí. Ao rabo do meu cavalo, à volta do meu jardim. Vassalos dos meus vassalos, acudi-me agora aqui. Então ela tinha os vassalos, né, que guardavam ela, tinha os guardas, e ela fala: você tá pedindo demais agora, a minha honra eu não vou te dar. Eu sou viúva, o meu marido morreu. Então meus vassalos podem prender esse cara e arrastar o corpo dele, amarrar num cavalo e arrastar o corpo dele em volta da casa. E o cavaleiro tira um anel do dedo. Este anel de 7 pedras que contigo reparti, que é dela a outra metade, pois a minha vê-la aqui. Tantos anos que chorei, tantos sustos que tremi. Deus te perdoe, marido, que me ias matando aqui. O capitão da armada era o marido dela. Então o cara ficou anos na Guerra Santa, matutando um jeito de zoar a mulher quando voltasse para casa. Por que, que um poema carrega isso? Isso é a complexidade da vida. Essa é a complexidade da psique humana. Assim, tenta se colocar no lugar dessa mulher. Tentem se colocar no lugar dessa mulher que tá anos sem ver o marido, são tantos anos que ela nem reconhece quando ele volta. Imagina que ele saiu, sei lá, com 20 anos sem barba, volta barbado com um monte de cicatriz e com 30 anos. Que era uma coisa comum, quando você ia pra guerra, você ficava anos lá. E ao ponto dela não reconhecê-lo. E ele, isso daqui, é o mais genuíno sinal de amor masculino. É a mais genuína prova de amor. Minha esposa tá aqui, não me deixa mentir. É a mais genuína prova de amor masculino. Um poema desse, ele conta uma história, só que não tem uma moral. Não tem uma moral da história. Mas nos debruçarmos sobre ele para compreender, veja, olha tudo que a mulher ofereceu para ter o corpo do marido de volta. Por isso que ela oferece as filhas, ele fala: as suas filhas não servem para mim, porque eram filhas dele também. Tudo que ela ofereceu, a angústia que essa mulher estava sentindo e aqui no final o alívio
que ela sente de ter o marido de volta, né? E o marido, imaginem a alegria dele falando, opa, a honra ela não vendeu. Imaginem a alegria dele. Algo semelhante a isso, nós vemos, por exemplo, na Odisseia. Quando Ulisses finalmente volta para Ítaca, né? Se encontra com Penélope, né? Ele vai lá, vinga a sua honra, ele limpa a sua honra com o sangue dos seus inimigos, né? Faz dar um banho de sangue no palácio, né? Porque os caras estavam tentando casar com a Penélope, que é a esposa dele, e aí ele vai lá e mata, e estavam gastando o dinheiro dele, e aí ele vai lá e mata todo mundo. E quando ele finalmente está com Penélope, Homero ele fala que quando ele se deitou com Penélope na cama, Atenas segurou a lua no céu e fez que aquela noite durasse mais. É bonito isso, né? Mas o que significa isso? Isso é justamente a descrição da complexidade da natureza humana, que não precisa de muita explicação científica, não precisa de muita explicação técnica. Basta um esforço meditativo para compreender as palavras que estão sendo ditas, para compreender realmente as palavras que estão sendo ditas, para que você veja aquilo lá, para que você veja a realidade. Porque esse poema é de uma história que provavelmente é falsa, a história provavelmente não existiu, mas aquilo que a história simboliza é real. Tão real quanto esse copo d'água aqui. O que a história simboliza é genuíno. O que a história simboliza é real. Percebe? Só lendo as palavras sem a minha explicação, provavelmente vocês leriam e não entenderiam, porque quando eu falei dos moinhos, né, a gente precisa compreender a história, né? Qual que é o período histórico que estava sendo dito aqui. Da mesma maneira, a música do Jacó e Jacozinho que eu peguei, os dois Fs da Bahia do Padre Gregório, etc. A gente precisa conhecer um pouco de história, entender o contexto e tal, para compreender realmente o que simbolizam aquelas palavras. Porque o significado da palavra, ele não é somente o literal. Então veja, eu li o poema, a gente consegue imaginar cada cena que está sendo descrita, a gente consegue imaginar. A gente consegue imaginar os moinhos, a gente consegue imaginar as filhas, uma calçando, a outra vestindo e a outra deitando com o sujeito. A gente consegue imaginar os vassalos prendendo o cara e punindo ele por ter feito uma proposta indecorosa. A gente consegue imaginar o capitão finalmente entregando o anel para a esposa e falando: sou eu, você não lembrou de mim não? A realidade funciona assim. A poesia, a linguagem poética, ela serve para transmitir isso, que é genuíno, que é concreto, mas que nós não percebemos pelos sentidos. Os sentidos são as janelas da alma, então eles servem para que nós criemos essas imagens. Agora, o sentimento humano, a complexidade da psique humana, nós precisamos de um esforço a mais para poder compreender através da linguagem poética. Perfeito? Então façam esses exercícios, isso é muito importante. Porque senão, quando a gente for ler a Ilíada ou a Odisseia, os símbolos eles vão passar despercebidos. Né? A gente não vai conseguir compreender o que está sendo dito, porque não dominamos essa, vamos dizer aqui, essa arte de ler algo e realmente ler algo, realmente compreender. Isso é muito necessário, isso é muito importante. Vejam, eu falei no começo, né, nas primeiras aulas, foi para que nós pudéssemos descrever o processo de conhecimento humano. Que o conhecimento humano ele inicia através do sentido. Isso eu não falei, cada sentido ele tem um objeto próprio. Cada sentido tem um objeto próprio. Qual que é o objeto próprio da visão? O objeto próprio da visão é a cor. Nós vemos cores. O objeto próprio do sentido do tato é a textura ou rugosidade. O objeto próprio da audição é o som. O objeto próprio do paladar é o sabor. O objeto próprio do olfato é o aroma. Então aqui passamos pelos sentidos. Cada sentido tem um objeto próprio. Porém, a linguagem poética, ela mistura esses objetos. Ela mistura essas qualidades. Então ela atribui uma cor a um odor, por exemplo. Ou atribui um sabor ao odor. Você tem um perfume doce. O perfume não pode ser doce. Porque o que é doce é o sabor, é o gosto. O perfume ele não é doce. Mas nós dizemos, fulano tem um perfume doce. Ou o outro tem uma voz áspera. A voz não pode ser áspera, evidentemente. Mas nós conseguimos compreender o que significa uma voz áspera. Certo? A linguagem poética ela vai pegar todas essas
qualidades que nós conseguimos compreender através dos sentidos e vai misturar. Para quê? Para que nós possamos compreender a realidade na sua complexidade. Complexidade da psique humana, para que nós possamos compreender a complexidade das ações humanas. Tudo isso é retratado em linguagem poética de maneira muito boa. Tá? Nós não, a gente poderia dizer que é meio loucura tentar representar em linguagem analítica a complexidade da psique humana. Por isso que existem os símbolos.